Olá, boa noite para você. Ônibus clandestino com 47 passageiros pega fogo e bate em barranco em Minas Gerais. Donald Trump afirma que vai controlar a Groenlândia, mesmo que seja pelo jeito difícil. E os próximos passos para o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. Um ônibus clandestino com 47 passageiros pegou fogo por causa de uma falha mecânica. O incêndio aconteceu na rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. A informação é do Corpo de Bombeiros. O Pablo Nascimento traz as informações ao vivo, direto de Belo Horizonte. Pablo, boa noite para você. Imagens impressionantes, né? Exatamente, viu, Giovana? Imagens chocantes. E os 47 passageiros que estavam dentro desse ônibus conseguiram sair ilesos. E os 2 motoristas fugiram, viu? Esse incidente ocorrido na Fernão Dias foi na altura do município de Igarapé, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo em chamas ainda seguiu desgovernado por vários metros até atingir o acostamento da rodovia. E essa rodovia precisou ser bloqueada para que os bombeiros combatessem o fogo. O ônibus clandestino fazia uma viagem de Pernambuco com destino a São Paulo sem autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Agora, uma investigação vai apurar quem foi responsável por organizar esta viagem e também para ver se vai ter algum tipo de responsabilização criminal. Giovana. Obrigada pelas informações, Pablo. E a gente vai agora para Brasília, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre pedidos feitos pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Assunto para Vanessa Lima, que está ao vivo da capital federal. Boa noite para você, Vanessa. O que diz a decisão do ministro? Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Alexandre de Moraes pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em até 5 dias sobre os pedidos da defesa do ex-presidente Bolsonaro, como uma Smart TV na cela dele e também abater parte da pena pela leitura de livros, além de assistência religiosa. A defesa pediu autorização para acesso ao aparelho de televisão com a justificativa de que o direito à informação constitui expressão direta da dignidade da pessoa humana. E a senadora Damares Alves pediu para que a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal realize uma vistoria na cela onde Bolsonaro está preso, na Superintendência da Polícia Federal. Giovana. A gente segue acompanhando, né, Vanessa? Muito obrigada pelas informações. A União Europeia aprovou o acordo de livre comércio com o Mercosul. A decisão abre caminho para a assinatura do tratado, que é negociado há mais de 25 anos. Máquinas agrícolas foram levadas para as ruas de várias cidades europeias. Durante as manifestações, agricultores chegaram a bloquear diversas rodovias. Nosso governo está nos vendendo, diz o fazendeiro polonês. Ele teme não conseguir competir com produtos do Mercosul. A pressão contra o acordo ganhou força no mesmo dia em que os governos europeus tomaram a decisão histórica em Bruxelas. A União Europeia aprovou a assinatura do acordo comercial com o Mercosul. O tratado precisava do apoio de ao menos 15 países e apenas França, Polônia, Irlanda e Áustria votaram contra. As negociações se estenderam por mais de 25 anos. Com a aprovação, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recebeu sinal verde para viajar ao Paraguai já na próxima semana para assinar o acordo. O tratado é considerado estratégico para a União Europeia e deve eliminar cerca de 4 bilhões de euros, o equivalente a 25 bilhões de reais, em tarifas que empresas europeias pagam atualmente para exportar ao Mercosul. Os países sul-americanos cobram taxas altas, 35% em peças de automóveis, 28% em laticínios e 27% em vinhos, que agora podem ser reduzidas ou até zeradas com o acordo. Isso aumenta a competitividade das empresas europeias.
Em 2024, o comércio entre os dois blocos somou o equivalente a 700 bilhões de reais. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o chanceler alemão Friedrich Merz celebraram o acordo. Mas o tratado não entra em vigor agora. A decisão final depende do Parlamento Europeu. Para tentar reduzir a rejeição, a Comissão Europeia incluiu mecanismos de salvaguarda para proteger os produtores rurais europeus. Se aprovado em definitivo, o acordo Mercosul-União Europeia se tornará um dos maiores tratados de livre comércio de todo o planeta. E aqui no Brasil, o acordo de livre comércio com a União Europeia foi celebrado pelo governo e por associações empresariais. O vice-presidente Geraldo Alckmin comemorou o maior acordo entre blocos econômicos do mundo. No momento geopolítico difícil, de instabilidade, de conflitos, é fundamental para o mundo, né? Mostra que é possível construir caminho de comércio com regras, de abertura comercial e de fortalecimento não do isolacionismo, mas do multilateralismo. Nas redes sociais, o presidente Lula destacou que o acordo une 718 milhões de pessoas e um PIB de mais de 22 trilhões de dólares. E que foi uma vitória do diálogo, da negociação e da aposta na cooperação. Em 2025, o comércio do Brasil com o bloco movimentou 100 bilhões de dólares em produtos. As empresas que exportam para a União Europeia empregam mais de 3 milhões de trabalhadores. Esse acordo reaproxima esses países do Brasil e dos demais países do Mercosul para que a gente possa gerar uma agenda positiva de atração de investimento e de encadeamento de cadeias produtivas. Entre os principais produtos exportados para a União Europeia estão o café não torrado, soja, óleo de petróleo e minério de cobre. E os mais importados são medicamentos e produtos imunológicos. A assinatura do acordo deve acontecer no dia 17, no Paraguai, que está na presidência do Mercosul. Depois, o Congresso de cada país do bloco deve ratificar os termos. A expectativa é que isso ocorra neste primeiro semestre. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações calcula um aumento de mais de 7 bilhões de dólares nas exportações do Brasil para a União Europeia. Mais de 1/3 daquilo que a gente exporta é indústria de processamento. Não são produtos só do agronegócio. A gente tem um comércio de muito boa qualidade com eles. Esse acordo entre Mercosul e União Europeia ainda precisa passar por várias etapas para começar a valer. Um especialista ouvido pelo Jornal da Record explica os próximos passos. Agora nós tivemos uma aprovação importante que seria o equivalente a um Senado, que é a comissão que envolve os ministros. E aí agora vai ter assinatura, provavelmente em Assunção, que a presidente da Comissão Europeia, que é o executivo da União Europeia, vem e assina com os nossos presidentes aqui do Mercosul. Mas depois tem que passar pelo Parlamento Europeu e depois tem que ainda passar pelas assembleias de cada país. O acordo demorou aí 25 anos para chegar no seu finalmente, mas isso tem a ver com o fato da Europa muitas vezes estar voltada para outros parceiros, especialmente asiáticos. Mas o mundo mudou e agora, inclusive, eles assinaram um acordo dizendo que o próximo acordo com alguma outra área não pode demorar 25 anos como demorou conosco. Ou seja, essa mudança geopolítica que o Trump colocou pôs uma pressão nos europeus que estão estagnados economicamente, estão perdendo relevância e estão procurando diversificar seus canais de fornecimento e também ampliar o mercado para os produtos europeus. Já começou a valer a renovação automática da carteira de habilitação para os chamados bons condutores. A renovação da carteira de habilitação passa a ser automática para quem não tiver cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses ou que não tenha pontos registrados na CNH. O condutor também precisa fazer o cadastro positivo. O registro pode ser feito pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito ou pelo aplicativo CNH do Brasil. Basta clicar no ícone Cadastro Positivo e autorizar a participação. Hoje, o que o Estado brasileiro está dizendo ao cidadão? Seja bom condutor, que você não vai pagar taxa, não vai pagar novos exames, não vai perder dia de trabalho.
O selo de bom condutor vai ser atualizado diariamente no aplicativo da CNH. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, cerca de 370 mil motoristas que não têm infrações já podem ter a carteira renovada automaticamente. Condutores com 70 anos ou mais e aqueles que tenham CNH com prazo de validade reduzido por recomendação médica não estão aptos a receber o benefício. Para o diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a renovação automática pode representar um risco, porque há pouca fiscalização. No Brasil hoje, os motoristas não são fiscalizados. Eu tenho um universo muito grande de motoristas infratores que não são detectados e passando uma sinalização de que está tudo bem. O presidente Lula sancionou a lei do devedor contumaz, que endurece as regras para punir empresas que sonegam impostos de forma recorrente. Os inadimplentes agora podem ter o CNPJ bloqueado, ficar impedidos de receber incentivos ou isenções fiscais e de participar também de licitações públicas. As empresas também ficam proibidas de recorrer à justiça enquanto estiverem irregulares. O presidente vetou trechos que garantiam descontos de até 70% em multas e juros. A partir de segunda-feira, São Paulo começa uma campanha estadual de vacinação contra o sarampo. O Felipe Batista explica para a gente como vão ser essas ações e o motivo dessa mobilização. Boa noite para você, Felipe. Oi, Giovana, boa noite. Olha, a campanha aqui em São Paulo começa pela capital paulista por conta do grande número de pessoas que chegam do exterior pelo aeroporto internacional. São Paulo voltou a ligar o alerta contra o sarampo porque no ano passado foram registrados 2 casos importados da doença, ou seja, moradores de São Paulo que viajaram para fora do Brasil e voltaram contaminados. Apesar de o país ter recuperado em 2024 a certificação de eliminação do sarampo, no ano passado foram 38 casos importados em todo o país. Altamente contagioso, o sarampo é transmitido pelo ar e se espalha com facilidade em ambientes fechados e com grande circulação de pessoas. Por isso, as ações de vacinação aqui em São Paulo vão ser concentradas inicialmente em estações de metrô e shopping centers. Na etapa seguinte, será a vez de taxistas e profissionais do turismo. Adolescentes e adultos que não foram vacinados ou que estão com esquema incompleto devem procurar um posto de vacinação. Giovana. Felipe, muito obrigada. E mesmo com a chuva dos últimos dias, que a gente também tem noticiado aqui, o Sistema Cantareira, o principal reservatório da região metropolitana de São Paulo, opera em nível crítico, abaixo dos 20% da capacidade. O verão avança e a seca persiste. Neste início de janeiro, o conjunto de reservatórios que abastecem 22 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo opera com apenas 27,4% da capacidade. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, dezembro foi o mês mais seco dos últimos 19 anos na capital paulista. As ondas de calor impulsionaram o consumo e pressionam o sistema de abastecimento. O Cantareira, principal reservatório da Grande São Paulo, é um dos mais afetados. Atualmente, opera abaixo de 20% da capacidade, menos da metade em comparação ao mesmo período do ano passado. Se chover na média, sabe, no que se espera, na média histórica, ele vai chegar em torno de 39%, 40%. Então, um armazenamento muito, muito baixo para um final de estação chuvosa, para entrar em uma estação seca, que a gente sabe que as chuvas são mais escassas. Com chuvas abaixo do esperado neste verão, a represa do Jaguari, que integra o sistema Cantareira, está seca. Neste trecho, a água desapareceu completamente. O que se vê é terra e grama. O governo de São Paulo monitora com atenção o nível dos reservatórios e implementa desde o ano passado ações para reduzir o consumo. Desde agosto, a região metropolitana segue na chamada gestão de demanda noturna, com redução da pressão da água por 10 horas, entre as 7 da noite e as 5 da manhã. De acordo com a concessionária, a medida garantiu uma economia de 57 bilhões de litros de água. Mas o consumo consciente ainda é fundamental para garantir o abastecimento. Manter as torneiras fechadas sempre que possível,
não utilizar mangueira para lavar quintal, lavar carros. E um exemplo também muito interessante é o reaproveitamento da água que é utilizada para lavar roupa, das máquinas de lavar roupa. O desmatamento na Amazônia e no Cerrado diminuiu em 2025. São as duas maiores regiões de vegetação do país. De Campo Grande, o repórter William Franco traz mais detalhes. Oi, William, boa noite. Oi, Giovana, boa noite. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram queda de cerca de 9% nessas duas áreas. As imagens de satélite apontam que na Amazônia a redução foi de 8,7% em 2025, na comparação com o ano anterior. É o terceiro ano de diminuição do desmatamento na Amazônia. Já no Cerrado, a queda foi de 9,2%. O segundo ano de melhora nos índices. Aqui em Mato Grosso do Sul, a maior parte da vegetação é composta pelo cerrado. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a redução do desmatamento nessas áreas está relacionada às ações de fiscalização. Giovana. Obrigada, William. Vamos trazer agora os destaques internacionais. O presidente Donald Trump afirmou que vai controlar a Groenlândia, mesmo que seja pelo jeito difícil. Também nesta sexta-feira, os Estados Unidos apreenderam no Mar do Caribe mais um petroleiro ligado à Venezuela. As imagens divulgadas pelo governo americano mostram a tomada do navio-tanque pelas tropas dos Estados Unidos. Segundo Washington, o petroleiro Olina navegava ilegalmente com a bandeira do Timor-Leste e havia deixado a Venezuela recentemente. Ao contrário das outras embarcações, essa vai voltar para o país sul-americano e o petróleo vai ser vendido pelos Estados Unidos a preço de mercado. Trump se reuniu hoje com executivos das 14 maiores companhias de petróleo do país. Ao lado do vice-presidente J.D. Vance e do secretário de Estado Marco Rubio, o presidente anunciou que as empresas americanas vão investir o equivalente a mais de 530 bilhões de reais para reconstruir a infraestrutura petrolífera da Venezuela. 30 milhões de barris de petróleo já estão a caminho dos Estados Unidos. A quantidade representa um mês de produção da Venezuela. Outros 20 milhões são aguardados no país para serem refinados e comercializados imediatamente. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão se dando extremamente bem com a Venezuela e prometeu se reunir com representantes do novo governo. Ele disse que essa aproximação evitou novos ataques ao país. Segundo jornais espanhóis, a presidente interina, Delcy Rodrigues, pediu uma audiência na Casa Branca. Caracas ainda não se pronunciou. Já Trump confirmou o encontro na semana que vem com a líder da oposição venezuelana e Nobel da Paz, Maria Corina Machado. Em fevereiro, o republicano também vai receber em Washington o presidente colombiano Gustavo Petro. Na mesma coletiva, Trump também falou sobre comprar a Groenlândia e disse que, se não for do jeito fácil, será do jeito difícil. Autoridades dinamarquesas insistem que o território não está à venda. Parentes fazem vigília em frente a presídios da Venezuela e cobram a libertação de todos os presos políticos. Até agora, apenas 9 opositores deixaram a prisão. Nesta sexta, enviados americanos chegaram a Caracas numa retomada das relações diplomáticas. Esta mulher aguarda notícias do filho, que está entre os mais de 800 presos políticos da Venezuela. Ela diz que, para que haja uma transição democrática, não pode haver presos. Não podem haver presos políticos. Até agora, apenas 9 prisioneiros foram libertados, entre eles nomes importantes da oposição venezuelana. Henrique Marques, que apoiou o candidato Edmundo Gonçalves nas eleições presidenciais de 2024, e Biagio Pilieri, deputado e líder de um partido de oposição. Outros 4 ativistas chegaram hoje à Espanha. A libertação dos presos políticos é uma exigência do governo americano. Os manifestantes foram parar na cadeia por criticar o regime do ditador Nicolás Maduro. Outro passo anunciado hoje foi a retomada das relações diplomáticas com os Estados Unidos, o que deve definir uma agenda de trabalho de interesse comum.
Os dois países romperam relações em 2019, quando Donald Trump, ainda no primeiro mandato, reconheceu o opositor Juan Guaidó como presidente interino, depois das eleições serem consideradas fraudulentas. Na ocasião, Nicolás Maduro acusou Washington de promover um golpe de Estado. Nesta sexta-feira, diplomatas americanos chegaram a Caracas para avaliar a possível reabertura da embaixada na capital. O governo venezuelano também deve enviar uma equipe a Washington. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse que já conversou por telefone com os presidentes Lula e Gustavo Petro, da Colômbia, e com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e afirmou que vai enfrentar a agressão americana pela via diplomática. Em Honduras, uma deputada foi atingida na cabeça por um explosivo em frente ao parlamento. Gladys Aurora Lopes dava uma entrevista quando o explosivo foi arremessado em direção ao grupo. A hondurenha sofreu queimaduras na cabeça e no pescoço. Ela ainda relatou dificuldade para escutar e para respirar. Em outro ângulo, é possível ver um homem jogando o explosivo caseiro. Ninguém foi preso. A polícia oferece o equivalente a R$60 mil por informações que levem ao suspeito. O ataque aconteceu em frente ao Congresso Nacional, depois de uma sessão convocada para discutir a recontagem de votos. Gladys é do mesmo partido do conservador Nasri Asfura, que em dezembro foi eleito presidente de Honduras. Pelo menos 3 pessoas morreram e outras 37 estão desaparecidas depois de uma avalanche de lixo em um aterro sanitário nas Filipinas. Trabalhadores ficaram presos sob pilhas de lixo e entulho. O acidente aconteceu quando grandes montanhas de resíduos desabaram sobre pequenos prédios e galpões onde eles estavam. 13 pessoas já foram resgatadas. Bombeiros e voluntários utilizam máquinas para tentar agora localizar os desaparecidos. O Paulistão 2026 começa neste sábado e você acompanha o maior estadual do país na tela da Record, no R7 e no Record Plus. No domingo tem Mirassol e São Paulo. Bastidores turbulentos com investigações da polícia contra o presidente Júlio Casares por suposto desvio de verba. São Paulo precisa dar uma resposta dentro do campo, que foi ruim a temporada passada, e fora do campo não precisa nem falar, né? Problemas que o São Paulo tenta manter longe do futebol. E quem tem a missão de blindar os jogadores é o educado Hernan Crespo. No primeiro treino aberto do ano, o técnico argentino fez questão de cumprimentar e conversar com os jornalistas. Crespo está otimista e animado, principalmente pelo retorno de outro argentino. O atacante Caleri está confirmado para a estreia no Paulistão contra o Mirassol, depois de 8 meses de recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. Um confronto especial para um dos jogadores contratados pelo São Paulo para a temporada 2026. O meio-campista Danielzinho está com a documentação liberada e pode estrear pelo tricolor paulista justamente em sua antiga casa, contra o Mirassol, clube onde ele se destacou nos últimos 3 anos. O futebol ele tem disso, né? Ele tem essas coisas que acontecem. Você sai do seu ex-time, chega num clube atual e você vai fazer a estreia com ele. Danielzinho, antigo capitão do Mirassol, 4º colocado no Brasileirão, sabe que o tricolor paulista não terá uma estreia fácil. Com a boa campanha no ano passado, Danielzinho e outros 13 jogadores deixaram o Mirassol. Para compensar, 9 já foram contratados. O grande destaque do time, o lateral artilheiro Reinaldo, velho conhecido do São Paulo, segue como um dos trunfos da equipe do interior. Estou numa expectativa muito grande de fazer um grande ano de novo, não só o Reinaldo, mas como o time Mirassol, a família Mirassol. No primeiro fim de semana do Paulistão, a Record, o R7 e o Record Plus transmitem 2 jogos ao vivo. Sábado, às 8 da noite, tem Portuguesa e Palmeiras no Canindé. E domingo, também às 8 da noite, o Mirassol recebe o São Paulo. Este foi o Jornal da Record. E olha, um recado para você. Com a transmissão de Portuguesa e Palmeiras, o Jornal da Record deste sábado vai começar mais cedo, às 7h15 da noite. Outras notícias no Fala Brasil, edição de sábado, 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite para você, ótimo fim de semana.